Fala pessoal do Sobretudo Português, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um pouquinho de gramática aqui para o canal. Quero explicar o que é advérbio. Pessoal, vocês sabem o que é um advérbio? Advérbio é uma classe gramatical de palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. As frases, elas são construídas com palavras, não é mesmo? Então, nós temos, por exemplo, o verbo, que é aquela palavra que transmite a ação. Exemplo, caminhar, andar, beber, comer, sair, nevar, chover e por aí vai. Depois nós temos os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que elas qualificam o substantivo. Então, por exemplo, nós temos o substantivo carro e nós temos a frase o carro veloz. O substantivo casa e a casa bela, a casa bonita. O homem alto, o menino contente. A mulher triste. Então, estas palavras que qualificam o substantivo se chama adjetivo. E agora então nós vamos falar dos advérbios. Os advérbios são palavras que modificam ou o verbo, ou o adjetivo, ou um outro advérbio. Ele nunca modifica um substantivo, tá legal? Nós temos, pessoal, 7 tipos de advérbios. Vou passar para vocês aqui cada um deles. Mas, antes eu vou pegar uma frase base para usarmos para todos os exemplos, tá legal? Então vou pegar, por exemplo, a frase Fernando chegou. Aqui nós temos um sujeito que é o Fernando e o verbo chegar. No passado, então, Fernando chegou. O primeiro tipo de advérbio, então, é o advérbio de modo. O advérbio de modo pode ser assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior. Usando na nossa frase, poderia ficar assim: Fernando chegou bem. Fernando chegou depressa. O segundo tipo de advérbio é o advérbio de lugar. Alguns exemplos são abaixo, acima, aí, ali, aqui, atrás, dentro, embaixo, longe, perto, etc. Fernando chegou aqui. Fernando chegou longe. Terceiro tipo, pessoal, advérbio de tempo. Agora, amanhã, antes, ontem, depois, hoje, jamais, nunca, sempre. Fernando chegou agora. Fernando chegou hoje. Advérbio de negação. Não, jamais, nunca. Fernando não chegou. Fernando nunca chegou. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente, certo. Sim, Fernando chegou. Advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, talvez, será. Será que Fernando chegou? Provavelmente Fernando chegou. E por último, pessoal, advérbio de intensidade. Bastante, demais, mais, menos, bem, muito, quase, tanto, pouco. Aqui eu vou usar um exemplo onde o advérbio ele modifica um outro advérbio, tá bom? Então vou pegar aquele advérbio de modo que falamos que Fernando chegou bem e aqui vou usar intensidade para falar que ele chegou muito bem. Então, Fernando chegou muito bem. Fernando chegou muito depressa. Fernando chegou bem longe. Deu para entender então, pessoal, que o advérbio é essa palavrinha que modifica ou um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio? Eu espero que sim.
Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha, compartilha, ativa a notificação, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda muito esse conteúdo a chegar para mais gente, pessoas como você que está aprendendo português aqui usando o YouTube, tá bom? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!